Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos no seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, o CETAD. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos estudando uma matéria, uma disciplina importantíssima, escatologia literária, que abrange os livros de Daniel e Apocalipse. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Nós hoje vamos começar. E você também pode estar conosco. Você pode se matricular pelo número que eu vou colocar aqui. Por este número aqui, 85989380246. Por esse número aqui, você pode se matricular. É o WhatsApp. Você pode se matricular. Você manda uma mensagem de WhatsApp para este número, 85, que é Fortaleza, Ceará, 89380246. 89 380246. E aí você estuda conosco a palavra de Deus. Então agora vamos iniciar o estudo da palavra de Deus nesta noite. Nós vamos começar capítulo 14 do livro do Apocalipse. E diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como a de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite. Para pedir que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, para pedir que o Senhor derrame sobre nós o teu amor, para pedir que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos livre do mal, nos ajude através do teu Espírito Santo, ó Pai, a compreendermos a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus que eu peço, em nome de Jesus que eu rogo, ó Espírito Santo. Venha, por favor, por graça, nos iluminar, nos abençoar esta noite, para que a gente possa ensinar e aprender. Mas, acima de tudo, ter graça para confiar no Senhor, confiar nos ensinos da tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos e oramos. Amém. Então, hoje, Pai, Senhor e mais gente, deixa eu abençoe. Capítulo 14. Cordeiro e seus servos. Então, nós vamos dar continuidade. Nós estamos vendo o quê? O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo.
Nós vemos que no capítulo 1, João está na ilha de Patmos, ele recebe uma série de visões, 4, para ser mais exato, e no primeiro capítulo ele tem uma visão do Jesus glorificado, ressurreto. O som está chegando aí perfeito, pessoal? Sim, pastor. Obrigado. Sim. Então, João tem essa visão, e ele vê Jesus glorificado, com os cabelos brancos, falando da sua eternidade, os olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, e que passeia no meio da sua igreja. Aí nos capítulos 2 e 3, nós temos lá Jesus escolhendo 7 igrejas da Ásia, que representam a totalidade da igreja, e ele envia para estas igrejas históricas que existiram no tempo e no espaço mensagens para estas igrejas, e eles são os endereçados, os destinatários a quem esse livro é escrito. Então, Jesus vai e manda para estes a mensagem da palavra de Deus. Então, a igreja, qual é o contexto do Apocalipse? Qual é o pano de fundo? O pano de fundo é que Domiciano, o imperador romano, declara-se Deus e exige adoração. E há uma tremenda perseguição aos cristãos que estão sendo mortos, que estão perseguidos, sendo perseguidos. E aí vai haver o juízo de Deus sobre este império romano e o seu líder, seu imperador. Então vai haver sempre neste livro um contraste entre Deus e seu povo e o diabo e o seu povo, que no contexto era o Império Romano, mas nós estamos abordando esse livro de duas maneiras. No preterismo, ensinando aquilo que a gente pode aprender que aconteceu no primeiro século, e o futurista, né? Aquilo que nós cremos que aquilo que aconteceu no primeiro século vai, infelizmente, acontecer ainda no futuro. Então, que a besta, o imperador, ainda vai ser o anticristo. Então, o tema aqui é essa batalha de Deus contra Satanás nos últimos dias. Lembremos que esses últimos dias começam desde João. O ventilador está com a garganta irritada. Então, o que acontece? Nós temos que ler o Apocalipse nesta ótica, nesta perspectiva, que a igreja está sendo perseguida e Deus entra em ação. E aí nós vimos que, depois que aparecem todas as igrejas, capítulo 4 e 5, João é arrebatado aos céus, e aí ele vê Deus como Criador e Jesus como Redentor. Depois, nós temos aí, no Apocalipse, a questão dos selos, 7 selos. Então, nós temos aí a abertura dos selos, realizada por Jesus Cristo. E esses selos, o 7º selo se transforma em trombetas, 7 trombetas. E sempre há o que a gente chama de interlúdio, uma pausa.
para falar ao povo de Deus que está sofrendo, para animá-los. João, e nós já vimos que João tem uma forma proléptica. O que é isso, professor? É você antecipar as coisas. Então, João, ele, nesses interlúdios, nessas paradas, sabendo que o povo de Deus está gemendo, sofrendo, morrendo, ele faz umas paradas, vai lá na frente, como todo bom profeta, vê o futuro, vê a vitória e conta para o povo como será no final. E aí agora, nós vimos que no capítulo passado, o 13, tem uma trindade satânica. Não é uma triunidade, porque eles não são um, são três. É o dragão, o diabo, o anticristo, o falso Cristo e o falso profeta, o falso Espírito Santo. São imitações das coisas de Deus. E aí, João, ele vai concluir seu interlúdio, sua parada, com estes capítulos, agora dizendo, nós vamos ver que ele vai antecipar as coisas. E no capítulo 17, 18, ele vai falar da queda do Império Romano e da queda do anticristo e seu sistema no final. Então ele começa dizendo assim, já que nós nos situamos no texto, lembre-se, esse livro foi escrito à igreja, ou às igrejas da Ásia, a igreja do Senhor. Olhei, eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil. Nós já vimos que agora nós temos o cordeiro em pé. Nós vimos que esse cordeiro foi morto. Então, ele estava deitado, e aí João viu esse cordeiro de pé, que havia sido morto, mas ressuscitou da morte. E aí, nós o vemos agora em pé. Então, tem uma visão de Cristo glorioso, do Cristo general, com os seus soldados, com o seu povo, com a sua igreja amada, aqueles que venceram. E aí ele diz, tendo na fronte os 144 mil, o seu nome, o nome de Cristo e o nome do seu Pai, como ele disse à igreja. Professor, foi ensinado a vida toda que os 144 mil não eram a igreja. Mas Jesus diz lá à igreja, aquele que vencer, eu colocarei sobre ele o meu nome, meu novo nome, e o nome do meu Pai. E aqui Jesus está dizendo, olha, vocês venceram. E vocês têm o meu nome e o nome do meu Pai. E aí ele diz, ouvi uma voz do céu como a de muitas águas. E João está na ilha de Patmos. Então, ali, ondas tremendas batendo nas rochas. Com a voz de grande trovão, também a voz que eu ouvi era como de arpistas. E aí, eram pessoas tocando harpas, que no grego é quítara, ou quítara. Daí as pessoas chamam cítara, e daí alguém, impensadamente, pensou em guitarra. E aí ele assim, e esses 144 mil que agora
provavelmente eles foram martirizados, e eles estão de pé com Cristo. Ou seja, a morte não foi o fim, a morte não foi sua derrota, eles morreram, mas não se dobraram, e aqui nós vamos ver, eles morreram pela fé, e eu creio que nos últimos dias, prestem bastante atenção, eu creio que nos últimos dias, a igreja de Cristo vai sofrer do mesmo jeito. Há uma rejeição, uma aversão, uma ojeriza contra a igreja do Senhor no mundo. As pessoas alguns cristãos estão tentando atenuar aquilo que a Bíblia ensina, a tirar até páginas, textos, para se conformar ao mundo, mas aqueles que não se conformam a esse mundo estão cada dia mais odiados. Então, eu creio que, assim como nos dias de João, as pessoas tinham que fazer a sua escolha, e aqui nós vamos ver que eles já escolheram, que não vai haver neutralidade religiosa, que o mundo vai exigir que nós rejeitemos a nossa fé, como já está pedindo. E muitos já estão rejeitando a sua fé. Muitos já não acham mais o homossexualismo e tantas práticas absurdas pecado. Muitos já estão negando a sua fé. E que no futuro nós seremos odiados. E aí nós vamos ter que mostrar o sinal de que o Espírito Santo habita em nós, que nós fizemos a nossa escolha. E aí eu creio que emprego vai ser muito difícil para cristão. Eu creio que comerciar, fazer negócios, vai ser muito difícil para cristão. Então, nós estamos caminhando a passos largos para dias como esse. Mas vamos continuar. Aí, e depois eu queria que você fizesse um comentário lá no grupo sobre esta minha fala aqui, sobre esse interlúdio. Então, vamos lá. Aí ele diz assim, e entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Veja, esses 144.000 foram redimidos, comprados. Comprados, vem da palavra litro, redenção, ou litrosis. É redenção, é comprar. Esses 144.000 foram comprados da terra. A igreja do Senhor foi comprada, não com prata nem ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eles estão entoando um cântico, o cântico da redenção. Porque é algo interior. A religião de hoje é uma religião exteriorizada, ritualista e legalista, e que não tem muito a ver com a interioridade. E aí eles estão cantando um hino que ninguém pode aprender, porque só quem pode aprender as coisas da redenção são aqueles que foram
comprados pelo sangue de Jesus. Quem não foi comprado com o sangue de Jesus não entende as coisas. Como disse o apóstolo Paulo, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, esses 144 mil foram comprados da terra, foram redimidos. E aí nós vemos que esse selo, ele, agora, no capítulo passado, nós vimos a imitação. Nós vimos o fake, né? O dragão, o anticristo, o falso profeta. E agora, João vai fazer um contraste. Vai mostrar, depois de ter mostrado a trindade satânica, falsa, pseudo, fake, ele agora vai mostrar que enquanto aqueles tinham o selo da besta, o povo de Deus, né, representado pela figura dos 144 mil, eles têm não o selo, a marca da besta. Eles não receberam a marca da besta, mas eles receberam a marca do Senhor Jesus. Paulo diz que nós somos selados pelo Espírito Santo que em nós habita. Enquanto o selo da besta é um selo exterior, o selo do cristão é um selo interior. Infelizmente, em muitos arraiais cristãos, as coisas não conseguem penetrar as nossas entranhas, mas ficam apenas no exterior. E aí, o Sweet, que eu gostei muito de conhecer esse teólogo, tem um caráter, diz ele, tem um caráter que corresponde à mente de Deus e consagram sua vida a servir. E aí nós vamos continuar vendo as características. Esse povo de Deus tem 3 características. Diz assim: são estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. A primeira característica que caracteriza, que marca esses servos de Deus é que eles são castos. E aí aqui tem aquela pergunta dessa castidade. É uma castidade literal, física, que eles não tiveram relações, aí muita gente puxa para o celibato, ou espiritual. Então, os estudiosos, aqueles que eu tenho acesso, os bons, eles estão mais para a questão, já que o Apocalipse é um livro não literal, ele diz verdades através de símbolos. Então, castidade aqui é a pureza moral. E por que João coloca isso? Porque no mundo greco-romano, a promiscuidade, a devassidão, o afrouxamento em relação à sexualidade era horrível. Era um mundo de dar nojo. E aí João diz, esses aqui não se contaminaram, porque são castos. Ou seja, não se contaminaram com a besta. Não se contaminaram com a besta, não se contaminaram com a prostituição do mundo romano, não frequentavam os bacanais, era um povo de caráter ilibado, de caráter e de uma moral super elevada.
E aí ele diz que esses homens, além de serem castos e não terem participado da prostituição física e espiritual, porque nós vimos que no mundo greco-romano a coisa era tudo interligado. O templo tinha prostitutas sagradas, então a pessoa tanto se prostituía espiritualmente, mas os cristãos disseram não a estes lugares, disseram não a este modo de vida, e por isso são considerados castos em seu caráter. Aí diz assim, são eles os seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Esse povo foi aquele que seguiu o Cordeiro, seguiu a Jesus Cristo até as últimas consequências. Eles morreram. Eles foram martirizados. Eles colocaram a cruz e seguiram a Jesus. Foram atrás de Jesus e isso custou caro para eles. Mas eles tiveram a coragem e aceitaram o preço de seguir a Cristo. E diz assim, que eles estão bem porque são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Se o Cristo morre para eles, morrer não é o fim do mundo. Para eles, enfrentarem o martírio é seguirem o exemplo do seu Senhor. Aí diz assim, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Todos nós sabemos que havia lá, no Antigo Testamento, a festa das primícias, onde os primeiros frutos eram colhidos e ofertados a Deus. Então, estes homens agora que seguiram o Cordeiro até a morte, sua morte foi uma oferta para Deus e para o Cordeiro. Sua morte não foi uma derrota, mas foi um presente, uma dádiva. Assim como o judeu oferecia a Deus as primícias dos seus frutos, aqui, estes cristãos que enfrentaram a besta, enfrentaram o mundo romano e que no futuro enfrentarão o anticristo, eles são uma oferta, um sacrifício de cheiro suave, agradável. Eu ia dizer cheiroso, me lembrei até do Renan. Onde estará o Renan, meu Deus? E não se achou na sua boca mentira. Não tem mácula. Suíte, ele diz o seguinte, que depois da castidade, da pureza espiritual, uma outra grande virtude é a autenticidade, é ser verdadeiro. É ser gente... Aqui não é só não falar mentira, mas aqui e não se achou mentira, falsidade, falta de genuinidade, falta de veracidade e de verdade em suas vidas. Eram cristãos de verdade. Não eram cristãos falsos, como os adoradores da besta, como a besta, o falso profeta. Eram cristãos de verdade e provaram isso dando a própria vida. Tinham uma escolha.
serve a Roma, adora o imperador e vive. E eles disseram, não vamos nos contaminar. Não queremos a sua prostituição literal e espiritual. Estamos dispostos a seguir o Cordeiro, onde quer que vá, ainda que esse caminho vá na morte. E aí, quando se procurou neles, viu que eles eram verdadeiros, não apenas em falar a verdade, mas eram homens de verdade, mulheres de verdade. Alguma pergunta? Até agora não, professor. Amém. Vocês estão aprendendo mais que eu, porque eu estou cheio de perguntas. Vamos lá. Eu vou começar a fazer algumas perguntas para vocês. Rafinha, tudo bem com você, Rafinha? Tirando cansaço, pastor, tá tudo bem. Dois. Eu vivo agora na frente desse computador. Eu não entendo. O Evangelho Eterno. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Agora ele já mostrou que... Aí ele diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu. No que a gente chama sol a pino. Meio-dia, ele tem uma visão de um anjo, de um angelos, um mensageiro, com o Evangelho Eterno. Existe uma teoria de que existe o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, e eu não creio nisso, a Bíblia não ensina isso, não é essa a diretriz da Bíblia. Existe um único Evangelho. Porque na interpretação dispensacionalista diz o seguinte, Jesus vem no capítulo 3, leva a igreja e o resto agora é Israel. Capítulo 3 até o verso 18 é Israel. No capítulo 4 até o 18 é Israel. E aí eles dizem que, já que a igreja subiu, a igreja pregava o evangelho da graça. E agora, os judeus convertidos pregariam o evangelho do reino. Mas, em nenhum lugar, existe essa distinção por causa do adjunto adnominal. Evangelho, evangélio. É o mesmo. Entende assim? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Esse evangelho é eterno. É um evangelho que é uma espada de dois gumes, que salva o que crê e condena o que não crê. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Então, esse evangelho é para ser pregado universal, esse evangelho é para ser pregado a todas as nações, dizendo em grande voz, temei a Deus. Então, está chegando o fim. O mundo está no limiar do fim. Está chegando na porta do grande tribunal. E aí, o evangelho é a resposta para esse povo. E aí ele diz assim, pois é chegada a hora do seu juízo. É um grito antes do fim. Eu sempre digo que antes do juízo vem a graça.
E aqui é graça, é Deus chamando um povo que ele sabe que não vai atendê-lo, mas mesmo assim ele chama. E ele diz assim: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai o Criador. Adorai o Criador. Eu sempre digo que só pode salvar aquele que criou. Então Deus é o Criador e o Redentor. E aí diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Tem se perguntado se Babilônia aqui seria Jerusalém, como nós já vimos antes. Mas aqui não. Aqui Babilônia é um nome para Roma. É o nome que os cristãos davam a Roma. Era a grande Babilônia. E, como eu disse, isso aqui é prolepto. Ou seja, João, ele foi lá no futuro e ele viu a queda daquele império, daquela cidade, de onde emanavam as ordens do imperador para perseguir, para massacrar os cristãos. E João está antecipando aquilo que vai acontecer nos capítulos 17 e 18, dizendo: olha, caiu a grande Babilônia. E aí os cristãos que estavam talvez até nos cárceres, no calabouço, nos calabouços romanos, estavam ouvindo: vai cair. Estas paredes vão cair. Esta cidade grandiosa, o Coliseu vai cair. E está aí até hoje a imagem, tá? Só você buscar na internet, você vai ver o Coliseu arrasado. E aí ele diz: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Roma era um exemplo de maldade, de depravação, de promiscuidade, de tudo que não presta para as nações do mundo. E todas as nações estavam debaixo do poder romano e seguiam a vida e gostavam do modus vivendi dos romanos. Então, Roma ofereceu a todas as nações seu modo anti-Deus, anticristo e anticristão. E muita gente pegou isso. E ele diz: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta. O povo estava adorando. E no futuro não, muita gente hoje já está negando sua fé. Muita gente já está indo nos programas e dizendo: não é bem assim. Não, tem pastores, né, acreditando que alguns textos da Bíblia tinham que ser tirados, aqueles textos que ofendem as pessoas. Mas o Evangelho ofende. Aí ele diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, nós já vimos que tinha o culto do imperador, e no futuro o anticristo vai querer também ser adorado. Paulo diz que ele vai sentar-se no trono, querendo ser adorado como se fosse um Deus, e recebe a sua marca na fronte ou na mão. Nós vimos que as pessoas do império, os soldados, os romanos, eles se orgulhavam de ter aquela marca externa na testa ou na mão. Então, aqueles que eram carimbados pelo imperador, com o carimbo do imperador, se sentiam, achavam-se acima dos outros. E aí Deus diz: olha, vocês aceitaram. Isso aqui também é uma reprimenda, é uma advertência aos cristãos. Se alguém adora a besta, veja que lá no culto ao imperador tinha que adorar. E a sua imagem,
e recebe a sua marca na fronte ou na mão, nós vimos que tinha também até um documento. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Agora o bicho pega. Diz, sem mistura do cálice da sua ira. Era comum os judeus diluírem o vinho em água. E era comum também pegar a bebida e colocar especiarias. Como hoje as pessoas colocam frutas, tem cada bebida que olhando assim é bonita. A pessoa olha e está lá uma cor vermelha, morangos, uma série de coisas que os barmans fazem. Então, isso é coisa de requinte, de festa, assim, de gente que tem muito dinheiro. E aí, naquela época, as pessoas também faziam coisa semelhante. Então, a bebida ficava enfraquecida, havia uma atenuação. Mas aqui diz o seguinte, olha, vocês que aceitaram, tiveram medo do imperador, vocês que amaram o império, vocês que amaram os prazeres mundanos, seculares, vocês que adoraram a besta por prazer ou por covardia, ele diz, vocês vão beber o cálice da ira de Deus sem mistura, não vai haver atenuante. Vocês vão beber, vão sorver tudo sem, como diz aqui no Nordeste, sem tira-gosto. Vocês vão ter que beber a ira de Deus, mas não vai ser uma ira com atenuante, que você pode botar um pouquinho d'água para minimizar. Não, vocês vão beber a ira de Deus, vocês vão receber a ira de Deus sem mistura. E será atormentado com fogo e enxofre, ou seja, no inferno, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento. Aí nós vimos que essa fumaça do tormento, alguns vão colocar como Isaías lá, que o templo se encheu de fumaça, mas é bem mais provável que aqui a fumaça seja a mesma que saiu lá do inferno, quando os gafanhotos demoníacos saíram. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Aqui os aniquilacionistas têm um problema. Aqueles que dizem que as pessoas, quando morrem, elas se acabam, o seu tormento será pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Mas, pastor, lá no céu e também no inferno, não vai haver mais esse negócio de dia e noite. Isso aqui significa que será ininterrupto. Quando a gente diz assim, eu trabalho dia e noite, não quer dizer que eu trabalho 24 horas sem parar. Quer dizer que o meu trabalho é um trabalho ininterrupto. Então, quando diz eles serão atormentados dia e noite, quer dizer que não vai haver um momento que eles não sejam atormentados. Os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Agora, Deus está botando para quebrar. Está dizendo, olha, pessoal, está todo mundo aí aceitando, estão achando bom. Mesmo que tornozeleira virou um artigo de luxo. E aí Deus está dizendo, olha, quem recebe isso aí, aceitou o anticristo. Está do lado dele. Então, a vocês eu vou dar o meu cálice sem mistura. Vocês vão ter que ver como. Se vocês tiveram medo da besta, Jesus disse, não tem mais aqueles que podem matar o corpo. Eu vos digo a quem deveis temer. Aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. E é o que João está dizendo aqui. Está dizendo aqui. E aí nós vamos continuar. Alguma pergunta?
Pelo amor de Deus, faça pelo menos uma. Pergunte pelo menos que horas são. Aí, a bem-aventurança dos mártires. Aqui está a perseverança dos santos. Esses santos que estão atravessando o sofrimento, estão morrendo, bens confiscados, e no futuro do mesmo jeito, e ainda pior. Eles precisam de hipomone, de perseverança, de caminhar, de ir em frente. E aí ele diz assim, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Ele diz, esse povo não abriu mão. Esse povo continuou fiel, leal. Eles não disseram, vamos tirar uns versículos da Bíblia para agradar a besta. Vamos tirar alguns versículos da Bíblia para... Não vamos mais atacar Roma. Não. Eles se mantiveram leais aos mandamentos de Deus e disseram, nós cremos em Jesus Cristo, porque aqui não havia mais neutralidade. Ou uma pessoa pertencia a Cristo, ou ela pertencia à besta. Ou ela era de Cristo, ou era da besta. E os que eram de Cristo tinham que provar isso, guardando os mandamentos de Deus. Não vou me curvar diante da estátua. Não me curvarei diante do anticristo. E muita gente pensa que o anticristo vai arrancar as unhas das pessoas, vai torturá-las. Mas é bem possível que, como Roma fez, Roma seduziu o mundo. Roma ofereceu ao mundo o que o diabo ofereceu a Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Havia imensas vantagens, e Paulo usou uma delas, de ser um cidadão romano. Isso se orgulhava. Então, no futuro, o anticristo vai oferecer ao mundo um sistema, uma espécie de falso céu. É tanto que Paulo diz, quando todos disserem a paz e segurança, então ele vai seduzir o mundo, oferecendo ao mundo aquilo que todas as pessoas esperaram e que nenhum político conseguiu oferecer. Ele diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, bem-aventurados os que foram martirizados, bem-aventurados aqueles que enfrentaram a arena, bem-aventurados aqueles que não negaram a sua fé, bem-aventurados aqueles que, como mais tarde, o discípulo de João, o bispo de Esmirna, Policarpo, quando ele foi, disseram, negue a Jesus, Policarpo, e nós te libertaremos, nós não queremos matar você que tem 86 anos. E diz a história que os judeus foram pegar lenha para fazer a coivara, a fogueira que ia queimar Policarpo. O Policarpo olhou para os soldados, olhou para a arena cheia para ver o espetáculo. E disse, há 86 anos eu sirvo. Ele nunca me negou. Como vocês podem pedir que eu negue? Ele diz, louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus Cristo. Acendam logo o fogo. Ele está me esperando na glória. Diz, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. São aqueles 144 mil, aqueles que foram martirizados, mas não negaram a fé, mas não tiraram versículos da Bíblia. Sim, diz o Senhor, o Espírito, para que descansem das suas fadigas.
Aqui é trabalho até a exaustão. Esse povo que foi perseguido, esse povo que foi encarcerado, esse povo que apanhou, esse povo que teve suas famílias estraçalhadas, teve suas vidas arrebentadas por Roma. Agora chegou a hora do descanso. Só que essa palavra descanso significa cessar a dor. Agora eles tinham morrido pela fé. E aí a besta não podia. Jesus disse, olha, eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Aí ele diz, pois suas obras os acompanham. O Russell Champlin diz assim, nós descansamos das obras, mas elas não descansam de nós. Deus está dizendo, olha, vocês vão chegar no céu com a vitória. Vocês estão chegando, vocês não se dobraram diante da besta. Vocês foram martirizados, vocês deram a vida não foi preciosa. Então a perseverança dos santos era ser fiel até a morte, como Jesus disse, e os cristãos foram. Aí eu achei lindo isso aqui, marquei para a gente ler. O descanso nunca é tão precioso como quando foi ganho trabalhando. Mesmo com sofrimento e dor, nunca é tão doce como depois da tarefa exaustiva, diz William Barr. Agora, nós vamos ver a seara. Deus vai dizer que o mundo está maduro para a ceifa. Jesus vai passando, e aí ele vê ali em Samaria que as pessoas estão prontas para serem colhidas. E aí ele lembra, fala numa linguagem que era bem conhecida. A Bíblia é um livro contextualizado com o seu tempo. E o grande desafio nosso hoje, é contextualizar a mensagem sem mudar a essência. É trazer a mensagem da Bíblia para o nosso mundo, com a nossa linguagem, com aquilo que nos cerca, dentro da nossa cultura, sem comprometer a essência. Então, no mundo de Jesus, ceifa era algo comum. Havia as ceifas da primavera, do trigo, da cevada, e a ceifa do outono, né? Lá entre setembro, outubro, que era uva, azeitonas. Então, agora ele vai pegar essa colheita do trigo e depois a vindima, a colheita das uvas. E ele vai mostrar que a colheita do trigo é feita por Jesus Cristo. E essa colheita do trigo agora é que os servos de Deus, a igreja do Senhor vai ser colhida. Porque está madura. E também os ímpios. E aí nós vamos ver essa dicotomia de ressurreição, de salvação, perdição. Quando Jesus diz assim, olha, vai chegar um dia que muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Que ele vai chegar e vai dizer, uns estarão à minha esquerda, outros estarão à minha direita. Apartai-vos de mim, dirá os da esquerda. E dirá os da direita, vinde a mim, benditos de meu Pai. E a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. É o trigo, o povo de Deus, e as uvas que vão ser pisadas no lagar, os inimigos de Deus. E aí, olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem.
de alguém. E esse filho do homem é Jesus Cristo, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Naquela época você pegava o trigo, a cevada, com uma foice. Hoje o pessoal botou a foice na mão da morte. Aí diz que essa foice estava afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois a hora de ceifar, pois chegou a hora de ceifar. Então alguns têm dificuldade em acreditar que aqui é Jesus, porque no entender deles, Jesus estava recebendo ordem de um anjo. Mas eu acho que eles não leram direito. Diz o anjo saiu do santuário, da presença do Altíssimo, da presença do Yahvé. E ele não dá uma ordem a Jesus, ele traz uma mensagem, uma ordem do Yahvé, de Deus. Aí ele diz: toma a tua foice e ceifa. Chegou a hora você pegar os teus. Chegou a hora. A igreja está madura. A igreja, Paulo disse que apresentar a igreja sem mácula nem ruga, como uma esposa ataviada. E lá na frente diz assim: e a sua noiva já se aprontou. Aí assim: visto que a seara da terra já amadureceu. Então, estava na hora da colheita. Ele diz: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, João está dizendo: olha, primeiro, vai haver essa história agora. Deus vai colher o trigo maduro, seu povo, sua igreja. Jesus Cristo vai fazer isso. E aí eu coloquei aqui o trigo pronto para ser colhido. E aí agora ele vai falar da vindima ou da colheita das uvas, que ocorria depois. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Agora vai ser a vindima, a colheita dos ímpios. E diz assim: saiu ainda outro anjo do altar, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Isso significa que esse anjo estava lá no altar, ou o altar do holocausto, ou o altar do incenso, onde tinha o fogo. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice. Agora é um anjo que vai colher os ímpios. E você vai ver que Jesus diz muito isso. Ele diz: olha, o reino dos céus é semelhante a uma rede que ajunta todo tipo de gente. Esse princípio aqui está em todo o Evangelho. E quando arrasta para a praia, aí Jesus, quando foi interpretar, disse: olha, os pescadores são os anjos, que vão separar os maus dentre os bons. E João está dizendo: a hora de separar chegou. A hora, o joio e o trigo agora vão estar separados. Esse princípio da separação, então vai haver a colheita do povo de Deus e a colheita dos ímpios. E ajunta os castros da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Ou seja, os cristãos estavam, o povo de Deus estava maduro para ser colhido por Jesus. Os ímpios também estão maduros, mas para o juízo. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lacar da cólera
da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E o que é o lagar? É isso aqui. E as uvas, a colheita da uva. E aqui tem o lagar. O lagar tinha duas partes. A parte de cima, onde se colocavam as uvas, e deixava-se uma abertura na parte de baixo, para, à medida que fosse pisando o lagar, então o suco, como vocês estão vendo aqui, o suco fosse descendo. Então Deus usa isso, que era muito comum, um lagar, as pessoas da época. A Bíblia é difícil para nós, porque nós vivemos num contexto que não tem mais lagar, que não é algo do dia a dia, do nosso cotidiano. Aí, assim, e o lagar da cólera de Deus. Ou seja, aí lá em Isaías 63, diz, quem é esse que vem de Bosra? Aí ele assim, eu que falo em justiça, eu sozinho pisei o lagar. E diz mais que Jesus Cristo, o Messias, diz assim, e as minhas roupas ficaram salpicadas de sangue. E agora aqui, Jesus vem para pisar no lagar, para pisar nos ímpios. E diz assim, e o lagar foi pisado fora da cidade. E diz assim, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, dá aproximadamente 300 quilômetros. Era a Palestina de norte a sul. Ela dá só 225 quilômetros de uma ponta a outra. E sangue lá na boca do cavalo, mais ou menos 1 metro e meio de sangue. E diz-nos José que quando em 70 os romanos invadiram Jerusalém e a destruíram, que eles colocavam os corpos nas valas onde a água corria, e eles incendiavam as casas. José, o historiador judeu, ele diz que o fogo dentro das casas foi apagado pela quantidade de sangue que corria na cidade. Como eles colocaram os corpos nas valas, então o sangue não tinha para onde correr, diz que era tanto sangue que o sangue chegou a apagar o fogo que os romanos haviam tocado nas casas. Então aqui é uma extensão colossal, que no futuro vai haver de ponta a ponta. Há alguma pergunta? Eu vou continuar. Então, agora o capítulo 15. Os 7 flagelos. Agora vai consumar-se a ira de Deus. João agora vai falar, olha, pessoal, falei para vocês que agora os cristãos venceram, estão no céu, suas obras não vão ser esquecidas diante do Eterno. E aí João agora diz o seguinte, olha, agora vamos voltar para a ira de Deus, para o juízo de Deus. Aí agora vai ser as últimas. Lembre-se que João disse que o anjo avisou, já não haverá mais demora. Então, foram 7 selos, os 7 selos se transformou em 7 trombetas, e agora
as 7 trombetas se transformou nas 7 últimas taças. Agora, as taças de Deus serão derramadas. Vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Agora vai começar o fim. Aí ele diz assim: o triunfo dos santos. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Nós já vimos o mar de vidro lá atrás. Só que agora aqui ele está mesclado de fogo. Uma das coisas que eu mais achei parecida aqui é que o autor ele nos diz o seguinte, que João está vendo o mar liso como espelho d'água e o sol vermelho, possivelmente já quase no pôr do sol, avermelhando aquele mar. Outros dizem que a lembrança é do Mar Vermelho. Mas o Mar Vermelho é possível. Mas o Mar Vermelho, na verdade, esse nome vermelho foi um erro de uma tradução inglesa. Porque o mar, que a gente chama de Mar Vermelho, que a gente até traduz por Mar Vermelho, é, na verdade, o Mar dos Juncos. Mas isso aí é para outra história. Então é bem possível que João estivesse pensando nisso. Um mar vermelho, um mar tocado pelo sol. E ele diz assim, mesclado de fogo, que era a cor do sol. E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Morreram, mas não perderam. A morte não é derrota quando nós morremos por lealdade a Cristo. Ele diz assim, ó, esses agora estão diante desse mar. São vencedores. Venceram a besta, venceram sua imagem, venceram o seu número, venceram o seu nome. Ou seja, não, a besta não os conquistou. A besta os matou, mas não os venceu. Os romanos mataram, mas não conseguiram tirar Jesus da vida desse povo. Aí diz assim, que se achavam em pé. Eles não estão deitados, eles não estão mortos, eles estão de pé como seu Senhor. No mar de vidro, tendo harpas de Deus. Esse povo que venceu agora está cantando o hino da vitória, o hino do livramento. E aí diz assim, e entoava o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés é um cântico de livramento, pelo livramento que Deus deu ao povo de Israel, tirando-os do Egito. E o cântico do Cordeiro é o livramento que Deus deu a esse povo. Você já imaginou? A morte fez o mesmo que o Mar Vermelho. Separou e deu vitória ao povo de Deus. Então o povo de Israel entrou no Mar Vermelho e saiu do outro lado. Do outro lado. Estavam separados para sempre. Nunca mais veriam os egípcios. E agora a besta, os romanos e no futuro o anticristo, matou os cristãos. E pensou, vencemos? Mas esse povo venceu e agora estão cantando, porque receberam o livramento de Deus. Porque não foram derrotados. Porque agora compreendem
que lealdade é sinônimo de vitória. Que morte não é derrota se nós morremos por amor a Cristo. Aí eles vão cantar o cântico da celebração do livramento. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Veja que aqui é uma adoração totalmente para Deus. Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Eles estão dizendo, olha, o juízo que o Senhor executou não foi nenhuma maldade, não foi nenhuma obra de um Deus carrancudo. Foi justiça. O Senhor deu a eles o que eles mereciam. E aí eu coloquei aqui Cântico dos Mártires. Não encontramos nela nenhuma só palavra que se refira à sua vitória ou ao que eles fizeram. Não há uma só menção do seu triunfo. Desde o começo até o fim do cântico é, em sua totalidade, um louvor lírico da magnificência de Deus. William Barclay. Aí diz assim, o céu é um lugar onde os homens são capazes de esquecer de si mesmos, de seus logros, conquistas e vitórias, e lembrar somente de Deus. O Charles, ele diz assim, na perfeita visão de Deus, o eu fica totalmente esquecido. O Sweat, ele diz assim, na presença de Deus, os mártires se esquecem de si mesmos, seus pensamentos são absorvidos pelas novas maravilhas que os rodeiam, a glória de Deus e a visão do esquema universal da história. Então agora, aqueles 144 mil, aquele povo que foi martirizado, aquela igreja sofrida, aquela igreja perseguida, que foi cultuar nas catacumbas, nos cemitérios, aquele povo rejeitado, aquele povo caluniado, difamado, aquele povo está cantando, está celebrando o livramento de Deus. Porque a gente sempre diz, Deus nem sempre nos livra das tribulações, mas nos livra na. Deus não nos livra da. Muitas vezes nós temos que enfrentar a morte, temos que enfrentar a dor, mas se nós continuarmos fiéis, apesar da morte, apesar da dor, mesmo em face da morte, Jesus disse ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E esse povo aqui não foi infiel. Eles exaltam o nome de Deus porque, ao contrário de evidências externas, ele é, de fato, rei de todas as nações e todas as épocas, inclusive durante o tempo de martírio. Este hino é uma das expressões de fé mais comoventes de toda a literatura bíblica. George Led. Aí a abertura do santuário. Depois dessas coisas, escrevi o triunfo dos santos. Olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo. Aí já fazendo agora uma ligação, um link entre o santuário do céu verdadeiro e o santuário terreno. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos até o peito com cintas de ouro, que comandavam os reis, sacerdotes. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças. Agora vai começar as últimas. Agora é a hora. Cheias da cólera de Deus. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus. Como lá nos dias de Moisés, quando Deus descia com a cavode, modernamente Shekinah, Moisés não podia entrar na tenda. Lá no templo também os sacerdotes não puderam entrar.
E há um autor que diz que aqui, enquanto não se cumprir as taças, o juízo de Deus, ninguém entra. E ele diz que ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anos. Agora é Deus contra Roma e contra o anticristo. Quando eu falar em Roma, passado. Quando eu falar no anticristo, futuro. Aí o primeiro flagelo diz: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Esse negócio não pega bem para muita gente. Cólera. E saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta. Veja que agora esses juízos são sobre aqueles que já fizeram sua escolha. Que aceitaram a besta, rejeitaram Cristo. E sobre eles vem as taças. O mundo está dividido em 2 grupos. Os que tiveram fé tamanha e obediência a ponto de darem a própria vida, e aqueles que foram seduzidos pela besta e que tiveram medo. Os que não tiveram medo de morrer e os que tiveram medo. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Veja, eram pessoas religiosas. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, iguais àquelas lá do Egito. Então, se a pessoa não lê Êxodo e Gênesis, não vai entender o Apocalipse. Então, agora as pragas são derramadas sobre esse povo. E aí diz assim, olha como eu achei lindo isso aqui. No tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá de declarar lealdade ou a Cristo ou ao anticristo. Vou ler de novo. No tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá de declarar lealdade ou a Cristo ou ao anticristo. Quando a gente estuda assim o Apocalipse, nessa perspectiva, muita gente fica pensativo, porque foi doutrinado, ensinado na perspectiva dispensacionalista, onde a gente não tem que dar a vida, onde a gente não tem, onde só tem bênção, é vencer ou vencer, onde ninguém morre, onde quem morre é o outro, quem morre é o judeu. Eu não tenho que dar minha vida, eu não tenho que provar lealdade. Isso é coisa para os crentes dos dias de João, eu não. Eu quero é dinheiro, eu quero é prosperidade. E aí, no tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá de declarar lealdade. Todo mundo agora vai ser leal, ou a Cristo ou ao anticristo. Como na época. Você quer Cristo? Então você perdeu Roma. Você quer Roma? Então você perdeu Cristo. E aí vem segundo flagelo, segunda taça. Derramou segundo a sua taça no mar. E este se tornou em sangue como de morto. E morreu todo o ser vivente que havia no mar. Você vê que as pragas agora estão sem limites. Antes era 1/3. Mas o povo não se arrependeu. Então agora vem geral. Aí diz assim, mais de uma vez deve ter contemplado o mar com um enorme tonel de sangue. É o que eu disse para vocês.
no momento quando o sol poente arroja os seus últimos raios avermelhados. É por isso que João vê um mar como que de sangue, aquele mar liso, e o sol resplandecendo sobre ele. E a terceira taça. Sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és, que eras, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. O anjo disse: olha, o Senhor tem dado o que eles deram. Eles mataram os profetas, os santos. Mataram o teu povo. Uma forma simbólica, beberam o sangue do teu povo, derramaram em terra o sangue do teu povo, e agora o Senhor dá a eles sangue. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O Senhor não está fazendo nada arbitrário. Nós sabemos que o Senhor está fazendo tudo com perfeita justiça. Não é um Deus desequilibrado, mas é um Deus justo. Aí a quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Então, agora, o que acontece? O sol vai abrasar as pessoas. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Vai haver um calor terrível. Nós estamos vendo isso. Câncer de pele. Mas vai haver um calor fora do comum. Nós já estamos vendo ilhas desaparecendo. O nível da água subindo, porque o gelo das calotas polares estão derretendo. E diz, com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor. E ao invés de se arrependerem, João fica admirado. Porque eles fazem é blasfemar. Eles não têm ré, não voltam. Aí diz assim, o quinto. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Agora aqui é direto em Roma, direto no trono do anticristo. Cujo reino se tornou em trevas. Lembra das pragas lá? Né? Quando o sol, né, foi escurecido, e a Bíblia diz lá no Êxodo que a pessoa podia pegar na escuridão. Provavelmente aquilo ali foi uma tempestade de poeira, que é muito comum naquele lugar, uma tempestade fora do comum, onde vinha tanta areia que o sol ficou coberto. E as pessoas podiam pegar. E agora aqui diz, derramou o quinto anjo sobre o trono da besta. Que aqui era a cidade de Roma, no preterismo, no futuro, o império do anticristo. O reino se tornou em trevas. E alguns dizem que o negócio é pior. Dizem que essas trevas elas vêm para apimentar a dor que eles estão sentindo pelo fogo, pelo calor, pelo abrasamento do sol. E diz que essa dor vai ser tão grande que os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E diz assim, e blasfemaram do Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram.
E a ênfase de João aqui é essa. É que apesar de tudo isso está acontecendo, esse povo continua do lado do anticristo, do lado da besta. E diz assim, e derramou os 6 tons sua taça sobre o grande rio Eufrates. Nós temos 2 rios lá, e entre esses rios a Mesopotâmia, terra entre rios, o Tigre e o Eufrates. O Eufrates é uma espécie de barreira natural que impede que os inimigos avancem. Então, diz assim, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascente do sol, que é o Oriente. Então, existem alguns estudiosos que dizem o seguinte, que João deve ter lembrado aqui do que aconteceu com a Babilônia. Os medos e os persas foram para a Babilônia e lá eles perceberam que a cidade era quase que inexpugnável, que parecia bobagem tentar vencer a grande Babilônia com sua estrutura de defesa magnífica. Mas eles descobriram que o rio Tigre passava por baixo da Babilônia. Então eles imaginaram, se passa por baixo, deve ter algum lugar secreto ali, uma espécie de túnel. E aí os medos e os persas desviaram a água do rio. Esse rio secou, eles invadiram e acabaram com a Babilônia, lá no tempo de Belsazar, sem que os babilônios tivessem reação, porque foram pegos de surpresa. E aqui ele está dizendo o seguinte, olha, nos dias de Roma, olha, pessoal, a proteção de vocês, a defesa vai cair. Os partos vêm aí. E era tudo que o romano não queria, era ver os partos caminhando na direção de Roma. Aí assim, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, a trindade satânica, 3 espíritos, pneuma, imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os estudiosos dizem o seguinte, e o Sweet diz o seguinte, que o hálito, a palavra espírito é sopro, hálito, do que saía desses seres era demoníaco, era infernal, de que tudo que o anticristo, a besta, o dragão, e esses espíritos sopram, o hálito deles é um hálito carregado do inferno. E eles vão para a batalha do grande dia, do Armagedon. Aí ele tem assim, eis que venho como ladrão. Jesus diz para esse povo, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Nós já vimos. Eu vou mostrar aqui de novo. Havia na época um capitão do templo. E esse capitão do templo, ele passava vigiando aqueles que estavam de plantão, os sacerdotes. Quando ele pegava um sacerdote dormindo, ele queimava as vestes e o sacerdote saía correndo nu. E eu achei interessante isso aqui que o Sweet diz. Ele diz que esses seres que fazem, que são o falso profeta,
Aí ele diz assim, os vendedores de maravilhas mágicas, os impostores religiosos fanáticos, todos os que interpretam de maneira errônea a mensagem divina. Aí olha o que ele diz. A verdadeira religião não pode ter piores inimigos. Nem Satanás, melhores aliados. Que os piores inimigos são os falsos profetas. Mas são os melhores aliados de Satanás. E aí diz que esses espíritos não vão tentar possuir as pessoas, mas inspirar. Aqui o quadro é diferente. Os espíritos maus não afligem as pessoas, mas as inspiram para que elas se alinhem ao dragão, à besta e ao falso profeta. Então eles vão tentar convencer, assim como o Espírito Santo convence do pecado, eles vão convencer de que a melhor maneira de viver é do lado da besta, é do lado do anticristo. E aí eu botei um texto aqui de Jesus, que você vai ler, que Jesus diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão, odiar-se-ão uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você vai ver que tem tudo a ver. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Aquele, porém, perseverar até o fim. Até o fim aqui, até a morte. Como nós vimos lá, nos 144 mil. Esse será salvo. E será pregado este evangelho, como nós vimos, o evangelho eterno, por todo mundo, para testemunhar todas as nações. Aí o sétimo flagelo, para a gente terminar a nossa aula. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário lá do trono, dizendo, feito está. Aqui é semelhante ao que Jesus disse, está consumado. Agora o anjo diz, feito está. Agora, a ira de Deus foi derramada. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes. Três partes é uma maneira de dizer, foi arruinada, foi destruída, foi deixada em montões. Então era isso que ia acontecer com Roma. E foi isso que aconteceu. E a grande cidade se dividiu em três partes. E caíram as cidades das nações. Não foi só sobre Roma, mas seus aliados. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. A grande Babilônia, lá naquele outro contexto, era Jerusalém. Mas aqui é a cidade do imperador. Lembrou-se Deus. Deus não esquece da maldade, nem dos atos de bondade. Para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram. E os montes não foram achados. Agora a velha ordem desapareceu. Aí diz assim, também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Aproximadamente 35 a 36 quilos. E por causa do flagelo, Jesus disse que sobrevirão coisas, que os homens desmaiarão de terror, que as estrelas cairão do céu. Provavelmente são meteoros. Se você tem medo de trovão, imagine a Terra bombardeada por meteoros. Por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus. Não há, João está mostrando, não há arrependimento. É um povo que já fez sua escolha.
Eu só vou terminar esse capítulo para a gente. Pronto. Alguma pergunta? Sim ou não? Não, né? Tem mais nem ninguém aí já. Deus abençoe a todos. Boa noite, até mais. Pode ser. Pode ser.